Lutero estava errado? Martinho Lutero criticou duramente o livro de Tiago, chegando a confessar seu desejo que ele não fizesse parte do cânon do Novo Testamento. O que ele viu que o levou a ter essa postura? Será que foi simplesmente por Tiago ter falado que a salvação era mediante as obras? É o que veremos no vídeo de hoje. Peço que por favor se inscreva no canal caso goste do conteúdo, e que deixe o like para fazer com que ele chegue a mais pessoas. Conto com sua colaboração, seja um agente do reino, seja um missionário. Vou começar falando que a aceitação de Tiago como livro canônico ou não é algo novo, vem de muito antes de Lutero existir. Qual o critério usado pelos irmãos do Concílio de Nicéia para determinar se uma carta era inspirada ou não? Primeiro teria que ser escrita ou ditada por um apóstolo conhecido. As pessoas teriam de dar certeza de que aquela carta foi escrita por um apóstolo. Eusébio de Cesareia, nascido em 265 d.C. e falecido em 339 d.C., escreveu em primeira mão, como testemunha ocular dos concílios e de todo o drama da formação do cânon, escreveu o seguinte: das divinas escrituras reconhecidas e das que não o são. Chegando aqui, é hora de recapitular os escritos do Novo Testamento já mencionados. Em primeiro lugar, temos que colocar a Tríade Santa dos Evangelhos, aos quais seguisse o escrito dos Atos dos Apóstolos. Depois deste há que se colocar a lista das cartas de Paulo. Depois deve-se dar por certa a chamada primeira de João, assim como a de Pedro. Depois destas, se está bem, pode-se colocar o Apocalipse de João, sobre o qual exporemos oportunamente o que dele se pensa. Estes são os ditos admitidos. Dos livros discutidos, por outro lado, mas que são conhecidos da grande maioria, temos a carta dita de Tiago, a de Judas e a segunda de Pedro, assim como as que se diz serem segunda e terceira de João, sejam do próprio evangelista, seja de outro com o mesmo nome. História Eclesiástica, livro 3, 25, 1-3. Até aquele ano a igreja não tinha certeza da autoria desse livro. Muitos desconfiavam de que se tratava de um pseudoepígrafo, bem como os outros citados. Qual a razão disso? Ao observarmos a postura da igreja em aceitar o livro de Apocalipse como sendo inspirado, poderemos perceber a possível razão de Tiago não gozar do mesmo privilégio. Sim, pois o Apocalipse não era aceito por toda a igreja nos 4 primeiros séculos. Inclusive a igreja etíope não possui ele em sua Bíblia. A Bíblia etíope é uma das mais antigas já preservada, se não for a mais antiga do cristianismo. Mas Eusébio defende o Apocalipse porque Irineu de Lyon o cita em seus escritos. Me parece que Tiago não foi citado nos primeiros escritos patrísticos, ou Eusébio ainda não tinha encontrado. Inclusive faço um apelo a você que porventura já leu a patrística e lembra de alguma citação de Tiago. Por favor, nos deixe o endereço. Eu não sei de tudo. Estou disposto a aprender. Estou relatando o que estou percebendo do texto. Eusébio narra. Pelo menos Irineu, quando escreve acerca do número do nome aplicado ao anticristo no chamado Apocalipse de João, diz no livro 5 contra as heresias, textualmente sobre João o que segue. Mas se fosse necessário atualmente proclamar abertamente seu nome, seria feito por meio daquele que também viu o Apocalipse, já que não faz muito tempo que foi visto, mas quase em nossa geração, ao final do Império de Domiciano. História Eclesiástica, livro 3, 18, 2-3. A razão do Apocalipse ter sido aceito foi ter sido citado por Irineu. Irineu conheceu Policarpo, que foi discípulo de João. Então é uma testemunha fidedigna, já que quando criança pode ouvir alguns discursos do discípulo do apóstolo. A carta de Tiago era bastante lida nas comunidades cristãs, mas isso não é caso de que seja inspirada, já que o pastor de Hermas também era lido como inspirado, livro de Enoque, Atos de Pedro, Evangelho de Pedro, dentre outros escritos que hoje são tidos como falsos. Então a igreja do segundo século tinha dúvida se Tiago era uma carta autêntica, diferente das cartas de Paulo, que eram indiscutivelmente aceitas. Martinho Lutero não foi o lobo mau que caluniou a epístola sem razão de ser, como alguns querem te fazer pensar. As evidências estão aí. Como demonstrado até o momento, o problema da epístola não era só a defesa frontal da salvação pelas obras,
era a falta de apoio histórico primitivo. Não havia aquela certeza absoluta de que Tiago fosse realmente escrita pelo irmão de Jesus. Mas será que é só isso? Tiago disse que Deus não tenta a ninguém, e a palavra grega usada é peirazo, que segundo o dicionário Strong é testar a qualidade, pôr à prova seus sentimentos, testar a fé, testar o comportamento. Essa palavra está em desarmonia com a Torá, pois em Deuteronômio 8:2-3 diz: E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O texto claramente afirma que o Eterno põe à prova o coração de seus escolhidos. Jesus só começou seu ministério depois de ser tentado pelo diabo no deserto e ser aprovado. A tentação é o teste de qualidade do reino. Ainda que o objeto que opera a tentação seja Satã, quem está no controle é Deus. As provações vêm para nos fazer crescer. Veja o que Paulo fala sobre as tentações em 1 Coríntios 10:13. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes. Mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Usei a versão King James porque ela é fiel ao texto original. O Eterno não permite que sejamos provados além de nossas forças. Ou seja, o controle é dele e está nas mãos dele. Augustus Nicodemos falou que Lutero, ao perceber que Tiago não se opunha a Paulo, colocou o livro na posição que se encontra hoje. Lutero era doutor em teologia, lia hebraico, grego e latim, e enquanto traduzia refletiu sobre essa aparente contradição entre a justificação pela fé e a justificação pelas obras, que é defendida claramente no capítulo 2. Hoje, entendemos que Tiago ataca a fé nominal, aquela fé confessional que não produz obras, aquela confissão que não muda ninguém, o crente de boca. A pessoa confessa ser cristã, mas não age como um cristão. Você conhece alguém assim? Mas o problema que Lutero viu é o mesmo que vejo. A forma como Tiago coloca, falando que a justificação vem da obra e não da confissão de fé, não da crença, está em desarmonia não só com Paulo em Efésios 2:8 e 9, mas com Jesus em João 6:28-29, que afirma que a obra de Deus é crer no enviado dele, que é Yeshua o Mashiach. Em Gênesis 15:6, Abraão é justificado pela confiança que depositou no Eterno, muito antes de sequer Isaque nascer. O que Tiago quis dizer então com a justificação pelas obras? A versão King James dá a entender que Tiago está falando da justificação da fé e não da salvação. É como se Tiago estivesse dizendo: olha, a sua fé precisa ser autenticada, justificada, provada. E o único meio disso é observar o efeito que a fé genuína causa na pessoa, que é a inevitável obra, a ação. Podemos entender assim? Claro, faz sentido. Porém, no verso 24 ele faz menção à justificação da pessoa pelas obras de fé que ela produz. Na melhor das hipóteses, esse Tiago, que não sabemos se foi de fato o irmão do Senhor, pois havia vários Tiagos na igreja, tentou conscientizar o povo sobre a necessidade de praticar o evangelho, de não ser crente nominal, e acabou se expressando mal. Eu gostaria de saber de vocês que estudam mais a fundo essa questão, se Lutero fez alguma retratação por escrito sobre o livro de Tiago. Seria muito bom ler o que ele refletiu sobre o assunto. Se ele se arrependeu, deve ter dito em algum lugar. Caso contrário, são só meras suposições. Existem várias razões pelas quais Tiago foi colocado perto de Pedro como é hoje. Não necessariamente um arrependimento da parte de Lutero. Eu particularmente não sei. Por isso pergunto a quem sabe: onde está essa retratação de Lutero? Obrigado pela resposta. O que sei é que a epístola, mesmo envolta a todas essas questões, é muito útil à fé e à nossa vida diária com Deus. Como a leitura da patrística também é um sermão bem aplicado, um aconselhamento pastoral. Eu uso Tiago em minhas ministrações, pelo menos as partes que estão em harmonia com Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê a paz.
Até o próximo vídeo.